Nosso estudo de hoje é a lição 83 do livro Segue-me, encerrando o livro, que tem como título A Língua. A língua também é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros do organismo humano como um pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas, e aí temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua de humildade e de amor. A guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se da linguagem dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem a consolado e edificado os seus irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências, e quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? A gente sabe que aqui na Terra, nós espíritos aqui encarnados, nós temos três maneiras de exteriorizar o que existe dentro do coração. Eu uso essa palavra porque até no próprio Evangelho fala: a língua fala do que está cheio o coração. Como é que a gente exterioriza? A gente exterioriza através de atitudes, mãos à obra, a gente exterioriza através de palavras, através da língua, e a gente exterioriza através de pensamentos. Essa coisa do pensamento, então, muita gente ainda ou despreza ou desconhece o poder que o pensamento tem. Mas hoje já existem estudos mais profundos que estão à disposição de quem quiser ter acesso aqui na Terra mesmo, mostrando o poder que o pensamento também tem. Tudo começa no pensamento, mas o pensamento também se comunica. Comunica entre encarnados, influenciando os encarnados, que estão captando essas mensagens, né, através das influências, como também influencia de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. O pensamento é a principal forma de comunicação entre os espíritos. Mas hoje a gente está tendo um foco principal na língua, e a língua, enquanto você está no campo do pensamento, vamos dizer assim, o nosso pensamento aqui na Terra, ele não costuma ser ainda dos melhores. Mas se a gente consegue segurar para que ele não se exteriorize através da língua, a gente já está tendo um grande trabalho evolutivo. Quando ele está na língua e a gente se esforça para não deixar ele vir para as mãos, para as atitudes, esse também é um trabalho dos mais sagrados também. Mas a gente vai percebendo que tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do pecado por pensamento. Ele vem falando isso: aquelas pessoas que o pensamento vem e não encontra eco nenhum, trabalho feito. Há aquela pessoa que o pensamento vem e a pessoa ainda fica se comprazendo dele, ainda fica mais resistindo, então um trabalho a ser feito, que está em andamento. Agora há aquela pessoa que o pensamento vem e ela abraça aquele pensamento totalmente. Esse tem todo um trabalho por se fazer. Tudo começa no pensamento, mas através da língua é que a gente se compromete muito. Chico Xavier trouxe uma vez uma informação que a gente até brinca com isso, que ele fala que antes da gente extravasar momentos emocionais através da palavra, bom seria que tivesse água por perto para a gente colocar água na boca e por isso ser impedido de falar aquilo que a gente queria falar naquele momento. Esperar, dar tempo para que os ânimos se acalmem, para que a gente não venha falar nada que venha se arrepender depois, até porque
Depois que a palavra saiu, você não tem como trazer a palavra de volta. Uma vez eu vi um poeta fazendo uma comparação maravilhosa. É como se a gente fosse ir para um lugar, por exemplo, igual o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, que tem mais de 700 metros de altura, e chegar lá em cima, picar papel e jogar ao ar. Você não vai conseguir, de forma alguma, pegar todos os pedacinhos de papel de novo e juntar de novo. A palavra, depois que você falou, ela vai trazer as consequências e acabou. Não, você vai ter que segurar as consequências das palavras que você disse. É claro que a gente tem sempre como corrigir, hoje é muito cobrado até no meio judicial a retratação, e por isso que você vê com muita frequência alguém falar alguma coisa e logo depois ser orientado por advogados a pegar um vídeo também e pedir desculpa para depois ter como argumento judicial, falar, mas eu me retratei, foi um momento meu, né, de descuido, eu acabei falando que não devia. Mas o fato é que quanto mais a gente consegue controlar a língua, principalmente nos momentos emocionais, porque a gente vai usar a língua em momentos de raciocínio mesmo, em momentos que a inteligência que está falando a gente vai utilizar, e tem outros que é momento puramente emocional. É o susto, é a raiva, a libido. A libido ela é incluída pela psicologia como uma emoção. Uma vez eu conversando até com alguns jovens, eu falando assim para eles, assim, isso é para todos nós. Eu falando para ele assim, ó, algumas vezes você pode ser surpreendido pela visão de uma mulher muito bonita e a libido ela pega a gente de surpresa, ela é uma emoção. O que é que a gente faz? Bota água na boca também, que aí evita você falar alguma coisa que depois você venha se arrepender. A libido também é uma emoção, igual a raiva é uma emoção também. Mas a verdade é que a língua, como o Emmanuel disse aqui pra gente, olha só, umas coisas pra gente meditar, porque ele vem falar pra gente que a guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos e insatisfeitos. As grandes tragédias sociais originam-se da linguagem dos sentimentos inferiores. Vamos pegar aqui o que está mais perto da gente, né? As grandes tragédias sociais. O que é uma tragédia? Alguém foi assassinado no trânsito. É uma tragédia que muitas das vezes porque alguém abriu o vidro e xingou a outra pessoa, que está acontecendo com muita frequência. Então ele nasce, sim, origina-se da linguagem dos sentimentos inferiores. Quando você perdeu o argumento, né, e a pessoa que perde o argumento, a primeira coisa que ela faz é, primeiro passo, é dentro da própria linguagem sair, partir para a agressão verbal. Eu não tenho mais argumento, não tenho mais o recurso da palavra, o que eu faço? Eu xingo, eu extravaso, então me deixa em paz, né? Aquela coisa toda. E se a coisa continuar provocando, evoluindo, aí pode descambar para a agressão física. E a agressão física pode chegar aos grandes crimes, aos homicídios, até ao genocídio. Então, a língua é realmente um motivo de muita atenção nossa, e não é à toa que o apóstolo Tiago, que tem um trabalho maravilhoso, aliás, é uma coisa até curiosa para a gente, para efeito de estudo, que se você pegar o livro Atos dos Apóstolos, quem começou o movimento cristão foi Pedro e Tiago. E a epístola de Tiago foi canonizada, a epístola de Pedro não foi. A epístola de Pedro não foi canonizada. A gente tem acesso hoje a ela porque foi descoberto alguns fragmentos no Mar Morto na década de 40 do século passado, mas a de Pedro não foi canonizada. Aí a gente começa a ler as palavras de Tiago e você vai entender por que Tiago, lá no livro do Atos dos Apóstolos, ele era o mais politizado, ele era aquela pessoa que estava o tempo todo zelando para que o caminho não fosse perseguido, não fosse destruído, que pudesse não ofender tanto os sacerdotes, os escribas da época, os fariseus. E nesse texto maravilhoso do capítulo 3, ele vem falar da língua, ele fala, a língua também é um fogo. Se a gente conseguir, e a gente sonha com esse dia, controlar a nossa língua. Uma vez eu ouvi de um amigo psicólogo espírita, não estamos ainda em fase de conseguir fazer isso com pensamento. Se conseguir fazer com a palavra e com a atitude já está ótimo. A agressividade vem no pensamento, mas não se extravasa através da língua nem através de ação. Ótimo. A gente precisa dar uma atenção muito grande à língua e uma maneira da gente fazer isso é procurar substituir momentos de explosão emocional por momentos de edificação
usa na própria língua. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.